Olá, meu nome é Ângela Castilho, eu sou juíza aqui do TRT3, que é em Minas Gerais, gestora do programa Trabalho Seguro, juntamente com o desembargador Marcelo Lamego Pertence. E, em função das ações do Mês da Mulher no nosso tribunal, nós vamos hoje conversar com a Procuradora do Trabalho, doutora Amanda Fanini Gomes Alcântara, que é Procuradora do Trabalho, é coordenadora regional do CONAFRET, e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Aranguera, Uniderp. É isso mesmo, doutora Amanda? Isso, boa tarde, doutora Ângela. Doutora Amanda, primeiramente agradeço muito a senhora pela gentileza de aceitar o nosso convite, que é muito feito em função das ações da senhora com o CONAFRET. Eu gostaria que a senhora explicasse para o pessoal que está nos ouvindo a respeito do que é o CONAFRET e o GAET. Será que seria possível tecer algumas considerações a esse respeito para a gente? Claro, doutora Ângela, gostaria inicialmente de agradecer o convite. Iniciativas como essa são muito relevantes, né, para que a gente possa aproximar da própria sociedade e levar um pouquinho da nossa atuação. O Ministério Público do Trabalho, que é ramo do Ministério Público da União, né? E a gente tem como missão constitucional defender a ordem jurídica, o regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis, e a gente tem algumas frentes de atuação. Uma delas é o combate às fraudes nas relações de trabalho, que é feita pela nossa Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Aqui em Minas Gerais, eu sou a coordenadora regional nesse biênio, né, de 2024 e 2025, e o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho editou uma resolução prevendo a atuação mediante grupos de atuação especial trabalhista, que a gente chama de GAET. E cada coordenadoria pôde escolher 2 projetos, no mínimo 2 projetos, para executar por biênio. Pela CONAFRET, foram escolhidos 2 projetos relevantes. O primeiro é o enfrentamento às fraudes no setor da saúde, e o segundo é em relativo às plataformas digitais, aos trabalhadores plataformizados. Esse primeiro projeto, em relação às fraudes no setor da saúde, é até interessante a gente trazer essa pauta no mês da mulher, né? Porque aqui em Minas Gerais, a nossa frente de atuação principal é em relação à enfermagem. A gente selecionou, fez o recorte aí do setor da saúde, da enfermagem. E é uma ocupação, uma profissão tradicionalmente feminina. Ainda, segundo os dados mais recentes que eu tive acesso, 85,1% das profissionais do setor são mulheres. Então, é um número muito relevante, né? E por que o Ministério Público do Trabalho selecionou essa atuação pelo setor de enfermagem? Segundo as pesquisas, né, tem o perfil da enfermagem no Brasil, que é uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, junto ao Conselho Federal de Enfermagem. Dos profissionais do setor de enfermagem, um número relevante não tem o vínculo trabalhista reconhecido, que são 38% dos trabalhadores do setor. E junto a outros dados, como, por exemplo, das funções que mais sofrem acidente de trabalho no Brasil, dados da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Emprego, demonstram que os técnicos de enfermagem de todas as ocupações lideram esse ranking. De todas as ocupações também, em 6º lugar são os auxiliares de enfermagem e em 9º lugar são os enfermeiros. Então, é necessário que a gente reúna esforços para olhar para a situação da enfermagem no Brasil, né? Há algum tipo, doutora Amanda, de acidente específico com essa, não só para o setor como um todo, como com relação ao trabalho da mulher? Tem algum tipo mais comum de acidente que costuma ocorrer nesses casos?
os acidentes de trabalho, eles são muito ligados também à própria NR dos hospitais, né? E um dos motivos que a gente traz desses acidentes é a própria precarização desses vínculos laborais. Está intrinsecamente ligado. O profissional não tem o vínculo trabalhista reconhecido, ele não tem condições de trabalho satisfatórias, ele está à margem dos direitos trabalhistas, não recebe seu FGTS, não tem férias, não tem direito a 13º. A situação favorece sobrecarga de trabalho, excesso de esforço físico, esforço mental, a saúde mental também está muito em alta nesse setor, né? Dupla jornada laboral ou tripla, e nesse ponto é sensível, inclusive para as mulheres, né? É sabido aí tradicionalmente que a mulher ela acumula funções no trabalho e ali a função doméstica, do cuidado com os filhos. E também é comum que o profissional ali da enfermagem, ele acumule um plantão em outro, um trabalho com o outro para complementar a renda, né? E aí, por fim, a gente traz como um dos motivos a ausência de qualquer proteção em casos de acidentes e afastamento de trabalho. Esse profissional que está à margem do reconhecimento do vínculo de emprego não tem essa proteção, não tem os treinamentos devidos, muitas vezes não recebe sequer EPI, né? E do ponto de vista prático, assim, qual que é a atuação do MPT? É do Ministério Público do Trabalho, no sentido assim de prevenir ou de levar esclarecimentos? Como é que é do ponto de vista prático, no seu dia a dia, a atuação nesse aspecto? A atuação do MPT ela tenta cobrir todas as frentes, né? No ano passado, a gente fez até uma audiência pública para a gente levar à população, as próprias empresas destinatárias, grandes hospitais, empresas de home care, clínicas, levar o conhecimento, porque muito o que se pensa hoje, principalmente após a reforma trabalhista, é que a prestação de serviços a terceiros, a terceirização, prestação de serviço por cooperativas, autônomos, MEIs, seria totalmente liberado no nosso ordenamento jurídico, mas não é verdade. São figuras lícitas, mas desde que sejam observados os requisitos legais, havendo prestação de trabalho mediante subordinação, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, o vínculo de emprego deve ser reconhecido. Doutora Amanda, eu tenho uma impressão aqui, nos julgamentos, aí eu já falo aqui como magistrada, né? Que a terceirização, por exemplo, né? A atuação do empregador com relação aos seus empregados diretos é completamente diferente em termos de cuidado com a saúde, né? Não só física como mental. É diferente a forma como o empregador atua em relação aos empregados contratados diretamente pela empresa e aos terceirizados. É essa a sua impressão também? Me conta um pouquinho sobre isso. Certamente, doutora. Tem estudos que, inclusive, revelam isso. É um estudo vou trazer um estudo da DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os dados são muito alarmantes. A remuneração é 24,7 menor do que o trabalhador contratado diretamente, isso para o trabalhador terceirizado. A jornada de trabalho semanal é superior, em média, 3 horas, o que favorece o acidente de trabalho. A cada 10 acidentes de trabalho, 8 ocorrem com terceirizados. A cada 5 acidentes fatais, 4 ocorrem com terceirizados. E não é uma mera coincidência, né? Na prática, a gente observa ali uma alta rotatividade de profissionais, treinamentos insuficientes, equipamentos de proteção precários, quando não inexistentes, altas jornadas, discriminação, porque são duas categorias, muitas vezes, de trabalhadores prestando o mesmo serviço, lado a lado, mas com direitos diferentes, remuneração diversas, a representatividade sindical fica enfraquecida. A força do coletivo, né? Que é tão importante. Exatamente. E tem até repercussão, inclusive, por exemplo, no cálculo de cota de pessoas com deficiência e aprendizes, o dimensionamento da CIPA. Então, tem repercussões inimagináveis, mas que a gente vê na prática. Exatamente. E outro
outro lado, assim, que eu acho que também está bem dentro da atuação da senhora, que é a do plataformizado. Eu acredito que tenha também a questão do acidente, por exemplo, dos que andam em motocicletas, os plataformizados das motocicletas, os próprios ciclistas e mesmo os motoristas, né, por exemplo, de Uber. Qual que é a visão que a senhora tem a respeito dessa questão com relação à questão da saúde, né, dos acidentes, no caso? Isso mesmo, doutora. A gente fala que se abrirmos o noticiário hoje, a gente possivelmente vai ver em alguma parte do Brasil algum acidente de trabalho que vitimou um trabalhador plataformizado. É muito comum. Os dados mais recentes que eu tive acesso, por exemplo, em 2022, tinha 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais. Isso em 2022. Em 2025, certamente, esse número já é muito maior. E a frente de atuação do Ministério Público em relação a esses trabalhadores, ela tem dois perfis, né? O primeiro é a notificação desses agravos de saúde ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Essa notificação é compulsória. Há no nosso ordenamento uma listagem de doenças e agravos de saúde que devem ser notificados nesse sistema de notificação. Essa notificação é compulsória por profissionais de saúde, como médicos, outros profissionais do setor, e um dos itens dessa listagem são os acidentes de trabalho. E esses acidentes de trabalho, eles devem ser notificados independente de vínculo, independente de gravidade. E aí a gente entra na questão do trabalhador plataformizado. Ainda temos muito a discussão, né? É empregado, não é empregado? Para essa questão do acidente, não importa. É empregado, não é empregado? Essa notificação deve ocorrer. E por que essa notificação é relevante? Apenas a gente alimentando, levantando dados, jogando luzes para esses dados, que a gente vai poder ter a real noção do que esse setor está passando, da gravidade, da quantidade desses acidentes de trabalho. E isso é relevante também para que políticas públicas sejam formuladas de modo a amparar esses trabalhadores, né, que atualmente estão ainda muito à margem, muito aquém dos demais trabalhadores, infelizmente. Doutora Amanda, pelo que a gente vê, são enormes, né, os impactos sociais, econômicos, na saúde da população, né, dos nossos cidadãos, em função dessas diversas fraudes, né, em formas cada vez mais diferenciadas, essas fraudes trabalhistas. É enorme o nosso trabalho aqui pelo programa Trabalho Seguro e o trabalho da senhora aí pelos grupos de atuação especial, né, trabalhistas. Agora, só mudando um pouquinho o rumo da prosa, pelo mês da mulher aqui. A senhora é uma mulher trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, uma função de altíssima relevância. Como é que a senhora me fala aí da atuação da senhora? Eu imagino, não sei se casada, se tem filhos, alguma dificuldade especial, alguma coisa diferente aí para contar para a gente? Bom, doutora, a questão do trabalho da mulher, ela sempre traz alguns desafios adicionais, né? A gente cita ali de modo genérico, desigualdade salarial, dificuldade de acesso da mulher a determinados cargos de liderança, a dificuldade de conciliação da vida pessoal com a vida profissional, que tem até o recorte ali da maternidade, discriminação, assédio moral, assédio sexual. Então, são dificuldades que eu verifico na prática, mas também como procuradora, eu também já verifiquei algumas dificuldades, ainda que sutis, como, por exemplo, a parte ter um comportamento muito mais, digamos, agressivo ou incisivo em relação a mim do que um outro colega homem. Em uma mesa de negociação, em uma audiência também já presenciei a parte se dirigindo apenas ao meu colega, enquanto eu era titular da investigação, né? Então a negociação seguiu apenas com o colega do sexo masculino.
Também acontece, por exemplo, na questão da discriminação contra gestante. Gestante, já tive investigação sobre isso, e eu conduzindo a investigação grávida, fazendo audiência com a parte grávida, né? Mas, assim, eu acredito que são experiências, inclusive da maternidade, que servem para nos engrandecer e entender melhor a situação ali do caso que a gente está atuando, né? Que a gente tem até mais sensibilidade. Hoje eu tenho filhos, então uma questão que envolve ali um trabalho infantil, eu sei na prática dos desafios, dos prejuízos que aquela criança, que aquele adolescente do que ele é cerceado, né? Então, isso realmente são questões que a gente enfrenta, mas eu acabo lidando dessa forma, certamente para nos engrandecer como profissional e como mulher. É isso, doutora Amanda. Nossa sociedade tem muito a caminhar ainda, né? Muito chão pela frente. Muito, tem muito espaço. A gente tem que reconhecer que algo já foi feito, né? Mas tem muito espaço para melhoria. O que caminhamos é fruto de lutas passadas, né? Mas ainda temos muito a caminhar. Doutora Certamente. Amanda, um prazer enorme conversar com a senhora. Agradeço mais uma vez a gentileza de, dentro da rotina tão atribulada, tirar um tempinho para conversar com a gente. Muitíssimo obrigada, viu? Um grande prazer para mim conversar com a senhora. Muito obrigada, doutora Ângela. O trabalho da senhora e do doutor Marcelo é de extrema relevância e eu fico extremamente feliz em poder participar um pouquinho disso. Isso, e Muito vamos obrigada. juntos, né? Vamos Vamos juntos. juntos. Os órgãos, né, são esforços. Muito obrigada, Exatamente. viu? Um abraço. Obrigada, um abraço.